Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado. Jesus, muito obrigado por ser meu Pai amado. Jesus, muito obrigado por dar a sua vida, por ter me perdoado, por dar a esperança. Jesus, muito obrigado por tudo que tu és. Jesus, muito obrigado por ser meu Pai amado. Jesus, muito obrigado por dar a sua vida, por ter me perdoado, por dar a esperança. Jesus, muito obrigado por tudo que tu és. Por tudo que tu és. Olá, meu irmão e minha irmã, muito bem-vindo a mais uma noite da nossa semana de oração especial Perguntas de Deus. Eu fico feliz porque você mais uma vez decidiu dedicar esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. É uma bênção estarmos reunidos em todas essas noites estudando um pouquinho aquilo que Deus tem falado ao nosso coração através da sua Palavra. Nós chegamos já hoje na quinta noite dessa semana e agora nós iremos mudar um pouquinho o foco. Nós estávamos até agora tratando de perguntas que Deus havia feito para o seu povo, e que também são perguntas que valem para nós ainda hoje, mas todas elas lá no Velho Testamento. A partir de hoje, então, nessas 3 últimas noites, nós iremos tratar de 3 perguntas que Jesus, então, fez no Novo Testamento. São perguntas muito profundas, que irão realmente mexer com o nosso coração. Eu tenho a certeza de que você será abençoado com essas perguntas e essas reflexões que Deus faz para nós. Para isso eu vou pedir para que você, mais uma vez, por favor, curve a sua fronte e nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos encontramos na Tua presença. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas durante esse dia, durante essa semana. O Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, e nós somos gratos ao Senhor por todos os milagres que o Senhor fez, faz e fará em nossa vida. Nesse momento, mais uma vez, ao meditarmos na Tua Palavra, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que o mesmo Deus que inspirou a escrever esses textos, seja o Deus que nos inspire nesse momento a refletir e a responder positivamente ao Teu chamado. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Ok, meus queridos, vamos então meditar num texto aqui da Palavra de Deus que é bem profundo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16 e o verso 15. Eu vou pedir para que você então abra a sua Bíblia, aí no livro de Mateus, capítulo 16 e também no versículo 15, e nós iremos começar então a meditação a partir desse verso. Veja que a pergunta dessa noite, portanto, é uma pergunta que Jesus fez, e Jesus fez a pergunta da seguinte forma: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então a pergunta de Deus para nós nessa noite, a pergunta de Jesus para nós nessa noite é: quem eu sou para você? Veja que uma das principais características do método de ensino de Jesus é que Jesus se utilizava das perguntas para inspirar as pessoas a uma resposta. É óbvio que quando nós fazemos perguntas, nós já falamos sobre isso, nós normalmente queremos obter respostas. E Jesus estava então, através desse método de ensino, você pode pegar todo o Novo Testamento, você vai ver que Jesus ele faz perguntas atrás de perguntas. Esse era o método de ensino de Jesus. Ele fazia isso com perguntas que não eram perguntas superficiais, né? Eram perguntas muito profundas. Diz inclusive o ditado popular, ou diz as pessoas por aí, que não existem, na verdade as pessoas que conseguem obter as melhores respostas são as pessoas que sabem fazer as melhores perguntas. Então, até se diz que não existe resposta errada, né? Existem perguntas mal feitas. Então veja, quando estamos tratando aqui de Jesus, nós vemos que as perguntas de Jesus, elas são muito profundas. Elas verdadeiramente levavam as pessoas a confrontarem aquilo que elas estavam pensando. Jesus ele fazia as perguntas e confrontava diretamente as pessoas com aquilo que elas acreditavam. E isso fazia com que as pessoas, isso mexia com as pessoas, exigia uma profunda reflexão. Não eram perguntas do tipo: o que você fez hoje? Ou onde você foi ontem? Não. Veja, quem eu sou para você? Veja a profundidade dessa pergunta e como ela exige de nós uma reflexão e uma profundidade de uma ação que vai nos levar então a uma compreensão melhor de quem é Jesus para nós. E uma coisa muito interessante que nós vemos também no método de ensino de Jesus é que existe uma máxima, né, na vida de que o seguinte, que não se responde uma pergunta com outra pergunta. Já ouviram isso? Você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa te devolve uma pergunta. Aí a pessoa fala assim: olha, não, espera um pouquinho, você não pode responder a minha pergunta com outra pergunta. Não é assim, eu quero que você dê uma resposta para mim. Mas veja que Jesus não era assim. Jesus, ele sim, respondia às perguntas com outra pergunta. E essa pergunta era como se Jesus estivesse dizendo para as pessoas assim: olha, tem certeza do que você está me perguntando? Ora, veja bem, é isso mesmo que você está pretendendo? Então as perguntas de Jesus, elas eram muito profundas, e Jesus sim fazia perguntas para responder perguntas. Ele devolvia a pergunta exatamente para que as pessoas pudessem então repensar os seus conceitos. Nós vamos estudar, como nós temos feito todas as noites, do contexto em que o texto está inserido, e nós iremos inclusive avançar um pouquinho em outros textos para que nós possamos compreender um pouquinho melhor aquilo que Deus está falando conosco nessa noite. Veja que o capítulo 16, ele demonstra aqui um confronto de Jesus com os fariseus e os saduceus. Fariseus e saduceus, portanto, eram divisões políticas políticas religiosas que existiam na época de Jesus, e eles acreditavam em algumas coisas que eram um pouquinho estranhas. E Jesus então está tendo um embate ali com eles no capítulo 16, até que eles chegam para Jesus e pedem um sinal. E Jesus fala assim: olha, vocês são uma geração má e adúltera, e vocês estão me pedindo um sinal. E Jesus fala: não será dado nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Uma geração má e adulta me pede um sinal. E Jesus diz assim: olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, porque vocês são uma geração má e adúltera, e o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. E aí ele continua então depois disso conversando com os seus discípulos, e ao conversar com os discípulos, Jesus diz o seguinte: olha, cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus usa a expressão ali no verso 6 do capítulo 16, o fermento dos saduceus.
referindo-se às falsas doutrinas então que os fariseus e os saduceus eles tinham no seu contexto ali religioso e que eles ensinavam às pessoas. Então agora, depois dessa advertência, no verso 13, que é o começo da nossa história, Jesus então ele vai ali para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região idólatra, era uma região que se orgulhava de ter muitos templos e ídolos, portanto era uma região muito pagã, e Jesus, ao levar os seus discípulos para ali, ele estava querendo contrastar a fé pagã, a ideologia dos saduceus e dos fariseus, com efetivamente a doutrina verdadeira. Então Jesus queria ali contrastar a fé verdadeira, que era ele e aquilo que ele ensinava, com a fé pagã e a fé que ensinava os fariseus e os saduceus. Então, nesse contexto é que Jesus fez essa pergunta. Mas veja aqui, é muito interessante que Jesus ele fez duas perguntas, na verdade, quando ele vai ali para Cesareia de Filipe. Então ele chega no verso 13, eu gostaria que você acompanhasse ali comigo agora. Jesus chega ali no verso 13 e ele pergunta para os seus discípulos o seguinte: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? Então Jesus, primeiramente, ele faz uma pergunta geral. Ele se vira para os discípulos e diz assim: olha, quem o povo diz que eu sou? Quem é o Messias aí para a multidão? E veja, por que Jesus estava fazendo essas perguntas para os discípulos? Isso é muito importante, irmãos, a gente entender o contexto, a gente entender o que está por trás de tudo isso, para que a gente possa chegar efetivamente naquilo que Deus quer nos ensinar a cada noite. Veja, Jesus estava fazendo essa pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Porque Jesus iria pela primeira vez, presta bem atenção, Jesus iria pela primeira vez anunciar aos seus discípulos como se daria o final do seu ministério. Então Jesus iria ali agora declarar para os discípulos que efetivamente ele iria para Jerusalém, ele seria traído pelos anciãos, ele seria preso, seria açoitado, seria morto, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas antes de Jesus então declarar como cumpriria a sua missão, isso ele faz a partir do verso 21, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nesses versos. Antes de Jesus então declarar isso para os discípulos, ele se reúne com eles e faz essa inquisição: quem diz o povo ser o filho do homem? Então Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 241, faz essa declaração que nos ajuda a compreender um pouquinho melhor o que estava acontecendo ali. Acompanhe comigo essa declaração. Depois de reunir-se a eles, não lhes comunicou imediatamente aquilo que lhes desejava participar, ou seja, que ele morreria. Antes de fazê-lo, ofereceu-lhes o ensejo de confessar sua fé nele, a fim de se fortalecerem para a próxima provação. Então o que Jesus queria aqui era que os discípulos exprimissem a sua fé nele como Salvador pessoal, antes de que Jesus falasse efetivamente o que iria acontecer com ele. Porque veja que os discípulos tinham uma ideia incorreta sobre a missão de Jesus. Você conhece bem essa história. Os discípulos entendiam então que Jesus viria não como o Messias apenas, mas como um Messias político, um Messias que iria libertar o povo do jugo romano. E Jesus agora está tentando corrigir essa ideia na mente dos discípulos. Mas antes de avançar para essa descrição, Jesus se vira e pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Essa pergunta é uma pergunta geral. E então eles respondem. E aí então Jesus afunila. No verso 15, que foi o texto que nós lemos, e é o texto base para a nossa meditação nessa noite, Jesus afunila a pergunta e diz o seguinte: olha, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: olha, uma coisa é o que os outros falam de mim. E eu já sei o que eles falam de mim. Eles acham que eu sou um profeta, não é isso? Sim, mas e vocês? Uma coisa é os outros acharem, uma coisa é o que os outros pensam de mim, mas e vocês, individualmente, o que vocês pensam de mim? Uma coisa é o que os outros falam e sabem sobre Jesus,
Outra coisa muito diferente é o que nós pensamos de Jesus. Veja, queridos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa frase que eu vou dizer agora para vocês, que você gravasse isso aqui. Veja só, uma coisa é o que os outros dizem sobre Jesus, outra coisa é o que você pensa sobre Jesus. Mas mais profundo do que isso ainda, é o que Jesus estava dizendo para eles, é o seguinte: olha, uma coisa é o que você sabe sobre Jesus, outra coisa totalmente diferente é como você reage ao que Jesus é. Veja, o que os discípulos responderam que a multidão pensava dele. Veja o verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Portanto, a multidão reconhecia que Jesus Cristo era o que? Um profeta. Mas não criam que Jesus Cristo ele era o Messias. Portanto, uma coisa é acreditar que Jesus é um profeta. Veja, os judeus creem que Jesus é um profeta. Os muçulmanos creem que Jesus é um profeta, mas eles não creem que Jesus é o Salvador, ele é o Messias. Portanto, não adianta eu reconhecer que Jesus foi uma boa pessoa, não adianta eu reconhecer que Jesus foi um profeta. O que me importa é como eu reajo ao que Jesus é, porque Jesus, nós sabemos, ele é o Salvador, mas não adianta eu declarar de boca para fora: Jesus é o Salvador. Nós reagimos como se Jesus fosse o nosso Salvador. Essa é a questão que nós temos que discutir nessa noite. Veja só, muitos ali estavam dispostos a aceitá-lo como profeta, mas não criam, porém, que ele fosse o Messias. Veja, o desejado de todas as nações, na página 242, vai dizer o seguinte: muitos estavam dispostos a aceitá-lo como profeta, mas não criam, porém, que Jesus Cristo fosse o Messias. Uau, que tremendo isso, irmãos! Que tremenda essa declaração de Ellen White. As pessoas reconheciam Jesus como profeta, mas não queriam reconhecê-lo como um Messias. Por isso eles dizem aqui, e a Bíblia diz no verso 14, uns falam que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E veja que eles não compararam Jesus com alguns profetas, vamos dizer assim, mais a menos. Não, a multidão reconhecia que Jesus era alguém bem duro, bem forte nos seus ensinos. Porque veja, quem foi João Batista? Quem foi Elias? Quem foi Jeremias? E as pessoas compararam Jesus e os ensinos de Jesus a esses profetas. Mas, querido, João Batista não morreu por mim, Elias não morreu por mim, Jeremias não morreu por mim. Então, reconhecer Jesus como um desses profetas era tão somente reconhecer que Jesus tinha uma boa retórica, que Jesus tinha bons ensinamentos, que Jesus era de verdade sim um profeta, mas reconhecê-lo como profeta não era suficiente. Era necessário reconhecê-lo como o Messias. A multidão estava disposta a reconhecê-lo, mas não queria segui-lo. Uau! Entendeu isso? A multidão estava disposta a reconhecer Jesus como profeta, mas não queria segui-lo. Isso fica muito claro lá no final do ministério de Cristo, quando muitos abandonam Jesus. Aliás, durante todo o discurso aqui de Jesus, os discípulos em algum momento viram para Jesus e falaram assim: Senhor, que discurso duro de ouvir. E quando eles falaram isso, já a multidão já tinha abandonado. E lá no final do seu ministério, quem sobrou? Quase ninguém. Sobraram pouquíssimas pessoas. Na verdade, ficaram bem poucas mesmo ao pé da cruz. O restante, olha, fugiu. Por quê? Porque a multidão, de novo, estava disposta a reconhecer Jesus, mas não queria segui-lo. Eu gostaria de avançar em mais alguns textos para vocês. Ainda no Desejado de Todas as Nações, na página 242, Ellen White diz o seguinte: Pedro exprimia a fé dos 12. A verdade confessada por Pedro é o fundamento da fé do crente. Por que Ellen White diz isso? Porque no verso 16, que nós não lemos, mas iremos lê-lo agora, respondeu-lhe Simão Pedro, dizendo o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, louvado seja o Senhor por isso.
Veja o que Pedro responde. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: Senhor, eu creio que todo o Velho Testamento está se cumprindo agora no Senhor. Veja, você não é apenas um profeta, Pedro diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui, irmãos, não estava tendo apenas um mero assentimento intelectual sobre Jesus, porque um mero assentimento intelectual sobre Jesus não traz salvação. O que vai trazer efetivamente salvação é entregar completamente a nossa vida a Jesus. E era isso que Pedro estava fazendo nesse momento, ao reconhecer quem era Jesus. Olha, Senhor, a multidão diz que o Senhor é um profeta, mas eu acho que o Senhor é mais que um profeta. Eu acho que o Senhor é o Cristo. Acho não, eu tenho certeza. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir. E nós estamos agora presenciando aquele que veio. Vejam, eles criam em Jesus como o Messias, mas não estavam dispostos a segui-lo, mas não entendiam muito bem isso. Veja esse texto, próximo texto, ainda na página 242 do Desejado de Todas as Nações. Ellen White diz assim: olha, todavia, os discípulos estavam ainda longe de compreender a missão de Cristo. Olha isso, irmãos. Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles criam em Jesus como Messias. Pedro exprimiu essa fé, que era a fé dos 12. Eles estavam até dispostos a seguir a Jesus, diferente da multidão, mas eles ainda não entendiam o que significava completamente a missão de Cristo. Porque, de novo, eles ainda achavam que Jesus iria reinar como um rei temporal. Veja, avance comigo agora a partir do verso 21. Acompanha comigo a partir do verso 21 o que o texto bíblico nos diz, aí mesmo no capítulo 16. Veja, Pedro acabou de exprimir a fé dos 12. Pedro acabou de dizer para Jesus: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então assim, ele está reconhecendo efetivamente que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador. Mas veja que interessante agora no verso 21. E agora Jesus vai pela primeira vez, como eu disse, declarar para eles qual era a sua missão, efetivamente. E Jesus diz nesses termos, a partir do verso 1, verso 21: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Portanto, Jesus agora declara efetivamente, após Pedro ter exprimido a fé dos 12 ali, que olha, efetivamente você é o Messias, o Senhor é o Deus. Então Jesus agora pode dizer para eles o que iria acontecer. Olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Irmãos, olha o que acontece no verso 22 com o próprio Pedro, que tinha acabado de declarar que Jesus Cristo era Deus. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de nenhum modo te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro no verso 23: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha de novo aqui para mim. Quando Jesus agora declara a sua missão para Pedro, qual seria o desfecho da sua missão? O que acontece? Pedro o repreende, como se estivesse dizendo: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, imagina, o Senhor vai viver e vai reinar aqui em Israel, o Senhor vai expulsar os romanos, vai colocar um ponto final nessa história. Uau, Cristo tinha acabado de dizer que não era isso que ia acontecer. Jesus tinha acabado de ter um diálogo com Pedro, onde Pedro exprimiu a fé e disse o seguinte: olha, não, verdadeiramente o Senhor é o Messias. Mas que Messias que eles queriam? Que Messias que eles esperavam? Essa é a questão. Por isso que Jesus pergunta: quem eu sou para você? Por isso que Jesus se vira para nós nessa noite e fala assim: olha, me diga, para você, quem eu sou? Porque para Pedro me parece que eu era o Messias, mas quando eu contei qual era a missão do Messias, Pedro me repreendeu, e ele disse: não, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus
dá uma expressão muito forte. Ele percebe que quem estava por trás ali de Pedro era o próprio Satanás, tentando fazer com que Cristo desistisse da sua missão. E ele fala: arreda, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Eles não entendiam a missão. Veja esse texto, e esse texto, irmãos, é definitivo para a gente concluir, para a gente entender o restante da mensagem. Na verdade, entender a mensagem inteira. Presta bem atenção nesse texto aqui. Desejado de todas as nações, página 244. Pedro não desejava ver a cruz na obra de Cristo. Olha aqui, você entendeu? Pedro reconhecia que Jesus era o Messias. Pedro reconhecia que Jesus Cristo era o Salvador. Mas Pedro não queria ver a cruz na obra de Cristo. Mas, queridos, sem cruz não há redenção. Sem cruz não há salvação. Veja, quem sou eu para você? Jesus diz. Porque sem cruz não há redenção. E aí você olha para Jesus e responde o que nessa noite? Jesus vira para você e fala: quem eu sou para você? E você aí do lado, pode colocar aí no chat, no YouTube, quem é Jesus para você? E com certeza muitos estão respondendo nesse momento: olha, Jesus Cristo é o Messias. Amém. Muitos estão respondendo: Jesus Cristo é o Salvador. Amém. Mas, queridos, Jesus Cristo não é só o Messias. Jesus Cristo não é só o Senhor, não é só o Salvador. Jesus Cristo é também o nosso Senhor. Amém? Amém. É isso, queridos. Assim como a obra de Cristo estaria incompleta sem a cruz, presta bem atenção, a nossa salvação, a nossa redenção só pode se concretizar com morte também. Como assim, irmão Eduardo? Veja, a obra de Cristo só pode ser concluída com a morte de cruz. Sem cruz não há redenção. E como você fala que eu tenho que morrer? Sim, nós temos que morrer para o nosso próprio eu. Sem a morte do eu não há redenção. Porque quando o eu está reinando, sabe o que Jesus Cristo é para nós? Apenas o nosso Salvador. Alguém que nós desejamos muito que nos dê a salvação. Alguém que nós desejamos muito que nos leve para o céu. Mas, queridos, sem a redenção, assim como sem cruz não há redenção, sem a morte do eu, não há redenção para nós. A obra só estará completa quando Jesus Cristo reinar em nós, e não o eu reinar. Presta bem atenção nesse texto. Desejado de todas as nações, novamente. Agora a página 245. Presta bastante atenção nesse texto. Jesus, então, explicou então aos discípulos que a sua própria vida de abnegação era um exemplo do que a vida deles deveria ser. Você entendeu isso? Jesus agora passa a explicar para os discípulos que a sua própria vida de abnegação era um exemplo do que a vida deles deveria ser. Ora, mas eles não estavam desejosos da cruz. White acabou de nos dizer isso. Pedro não via a cruz na obra de Cristo, mas Cristo estava querendo dizer que a vida dele de abnegação deveria ser um exemplo para aquilo que seria a vida dos discípulos. E não só dos discípulos, de todos os discípulos, de todos os tempos. Assim como Pedro, como Paulo, como Tiago, nós hoje somos discípulos de Jesus e temos que ter a mesma decisão que eles tiveram que ter na sua vida. Veja o que diz o verso 24, como Jesus então agora passa a descrever a sua obra na vida deles. Veja, capítulo 16, verso 24. Então, disse Jesus a seus discípulos, presta atenção nessa frase: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Faça o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa tomar a cruz? Queridos, tomar a cruz é aceitar Jesus Cristo não só como o meu Salvador, mas aceitar a Jesus Cristo também como o meu Senhor.
aquele que morreu por mim, mas que exige de mim a mesma morte. Não a morte de cruz, mas crucificar o meu eu lá na cruz. E isso tem que ser algo diário, tem que acontecer todos os dias. Eu tenho que pegar o meu eu e crucificar na cruz todos os dias, porque só assim eu estarei tendo o mesmo estilo de vida de Cristo. Só assim eu estarei trabalhando a obra da salvação em minha vida. Jesus como Salvador, mas Jesus como Senhor. Veja, muitos querem apenas os benefícios da salvação, querem ir para o céu, querem ter uma vida boa aqui na terra, querem viver uma vida ao lado de Jesus, mas queridos, a maioria não quer trilhar o caminho da negação. Presta atenção nessa frase, a maioria não quer trilhar o caminho da negação, a negação do eu, a negação da vontade. Ellen White resume isso que eu estou dizendo da seguinte forma, na página 245 do mesmo livro: cumpre-nos seguir a vereda por ele trilhada. Você entendeu essa frase? Cumpre-nos seguir a vereda por ele trilhada. Portanto, aceitar a Jesus como meu Senhor e tomar a cruz é fazer aquilo que Jesus fazia, é fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez? A Bíblia diz isso. Vamos dar uma olhada aqui. Filipenses, e a gente já vai voltar aqui, a gente já conclui. Filipenses, no capítulo 2, com certeza é um texto muito conhecido, que você, inclusive, deve gostar muito desse texto. Filipenses, no capítulo 2, acompanha comigo a partir do verso 5. Olha o que a Bíblia diz que era a vereda trilhada por Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Olha o que Jesus fez e olha o que nós temos que fazer. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se como, queridos? Obediente até a morte, e não foi uma morte qualquer, foi a morte de cruz. O que então Jesus fez? Qual a vereda que Jesus trilhou, que Ellen White diz que nós temos que também trilhar? Jesus se esvaziou e se tornou o quê? Um servo obediente. Sabe? Quase ninguém está disposto a ser servo. A maioria de nós gosta de ser senhor. Mas a minoria, eu diria quase a totalidade, a não ser aqueles que estão submissos à vontade do Espírito Santo, desejam ser servos. Mas aceitar a Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor, implica em me tornar um servo. Sabe o que um servo faz? Você sabe o que faz um servo? Sim, é exatamente isso. Um servo faz o que o seu senhor manda. Um servo não tem vontade. Um servo faz aquilo que o seu senhor manda. E Jesus Cristo nos pede para sermos servos dele. Por isso que a questão da obediência que está envolvida, implícita nessa palavra, nessa pergunta de Jesus: quem eu sou para você? E se você diz, Jesus, você é o meu Senhor, implica automaticamente você está respondendo para Cristo: Senhor, eu sou o teu servo. E aí quando você diz assim para Jesus: Senhor, eu sou o teu servo, você está dizendo assim: olha, o que o Senhor quer que eu faça? O servo faz a vontade do seu Senhor. Mas no nosso caso, não é que nós não tenhamos vontade própria, não, é que a nossa vontade se funde com a do Senhor. Esse é o processo que Deus quer trabalhar em nossa vida. Esse é o processo que Jesus quer fazer, a transformação que Ele quer fazer em nossa vida, para que eu não faça mais a minha vontade e possa dizer como Paulo em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim. Irmãos, esse deveria ser o alvo da nossa vida. Fazer a vontade do Senhor, não por obrigação. Fazer a vontade do Senhor, não porque eu quero ganhar o céu, mas fazer a vontade do Senhor porque agora a vontade do Senhor é a minha vontade. Fazer a vontade do Senhor porque fazer a vontade dEle lhe agrada, e eu amo tanto a esse Senhor que eu quero fazer aquilo que lhe agrada e não fazer a minha vontade. Veja, quantos estão dispostos a fazer isso? É a pergunta que Jesus faz para nós nessa noite. Quem eu sou para você? Veja que Jesus está dizendo: se eu sou para você apenas um Salvador, tem alguma coisa errada, porque nós estamos querendo apenas os méritos e os benefícios da salvação. Quando Jesus diz quem eu sou para você, Ele quer uma resposta igual a de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias, e o Senhor é o meu Senhor, e por ser o meu Senhor, eu lhe declaro: eu sou teu servo. Faze em mim conforme a tua vontade, mas faça que a tua vontade seja a minha, para que não viva mais eu, mas o Senhor viva em mim. Vou ler um texto para vocês agora, e com esse texto eu vou para as conclusões, para considerações finais. Veja esse texto, em Desejado por Todas as Nações, página 245 e 246. Amor às almas porque Cristo morreu significa a crucifixão do próprio eu. Aquele que é filho de Deus deve, daí em diante, considerar-se um elo na cadeia baixada para salvar o mundo, um com Cristo em seu plano de misericórdia, indo com Ele em busca dos perdidos para os salvar. O cristão deve sempre ter em mente que se consagrou a Deus e que seu caráter deve revelar Cristo perante o mundo. Egoísmo é morte. Você prestou bastante atenção nesse texto? Veja, o texto diz assim: olha, o que significa a crucifixão do próprio eu? Às vezes a gente fica pensando assim: não, eu não posso ter mais a minha vontade, eu vou deixar de comer isso, eu vou deixar de beber aquilo, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais àqueles lugares. Querido, isso faz parte do processo, mas isso não é crucificar o próprio eu. Crucificar o próprio eu, segundo o texto diz, é ter amor pelas almas por quem Cristo morreu. Você tem amor pelas pessoas? Você vê as pessoas como Jesus as via? Se nós ainda não estamos tendo esse sentimento, queridos, nós não crucificamos o nosso eu. Nós temos que ter vontade em sair para salvar as pessoas. Nós temos que ter desejo em olhar para uma pessoa perdida e falar: puxa vida, essa pessoa é um filho de Deus, Jesus Cristo morreu por ela, eu tenho que ser um elo na cadeia que liga o céu à salvação, e eu tenho que salvar essa pessoa. Isso é crucificar o eu. E sabe por que isso crucifica o nosso eu? Eu vou dizer para você: porque isso, quando você faz isso, você está negando a sua própria vontade. Veja, o que é mais agradável para você? Ficar sentado na sua casa todos os dias à noite, assistindo qualquer coisa que seja, comendo uma comida boa, agradável, sentado ao lado da sua família? E não estou dizendo que tudo isso é errado. Isso é bom, não é? É agradável, claro que é. Mas veja, quando você tem que fazer uma obra que é sair do seu conforto para ir atrás dos perdidos, sair da tua casa para ir dar um estudo bíblico numa segunda-feira à noite, num domingo à tarde, num sábado à tarde, isso é crucificar o seu eu, porque você está preocupado com aquela pessoa e não com você. Você poderia estar sentado no seu sofá, mas você não olha mais para você. Você sai daquele conforto e você vai atrás de salvar as pessoas. Isso, segundo Ellen White, é que significa crucificar o próprio eu. Você entendeu, meu irmão? Crucificar o eu, o que significa? É você amar as pessoas como Cristo amava. E para isso, Cristo tem que habitar em nós. Nós temos que ser um com Ele, no elo, na cadeia baixada para salvar as pessoas. Um com Cristo em seu plano de misericórdia, diz a serva do Senhor, indo com Ele em busca dos perdidos para os salvar. Ela conclui essa frase de uma forma muito dura, dizendo assim: olha, egoísmo é morte.
Quando Jesus Cristo vira para mim e para você nessa noite e pergunta assim: olha, quem eu sou para você? A questão é: que resposta daremos a Jesus? Ah, Jesus, o Senhor é meu Salvador. Amém. Bom primeiro passo. Senhor, o Senhor é o meu Salvador, mas também o meu Senhor. Amém. E com o Senhor eu vou lhe servir. Que resposta nós daremos a essa pergunta de Jesus? Precisamos confessá-lo, não apenas de boca, mas pelas nossas ações. Também não adianta eu falar: não, Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Aí quando Jesus fala assim: então se negue, vá atrás dos perdidos. Ah, Senhor, aí não. Eu aceito o Senhor como Senhor, mas aí não. Nós temos que confessá-lo não apenas de boca, mas especialmente através das nossas ações. Queridos, eu vou encerrar dizendo o seguinte para você: o mundo já tem muitos cristãos. Não é isso que as pessoas querem ver. O mundo está cheio de cristãos. O que o mundo quer ver é se nós somos servos humildes e obedientes, que revelam o caráter amoroso do nosso Salvador. É isso que as pessoas querem ver nos cristãos. As pessoas não querem ver um adesivo no seu carro, dizendo que esse carro pertence a Deus. As pessoas não querem ver simplesmente uma camiseta dizendo: eu sou de Jesus, Jesus me salvou. Não é isso. O mundo está cheio de cristãos. As pessoas querem ver se nós estamos sendo servos obedientes. Porque um servo obediente não faz a sua vontade, faz a vontade daquele que o salvou. E Jesus Cristo passa a ser não somente o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Eu vou retomar o verso bíblico, onde Jesus diz o que significa efetivamente fazer o que Ele pede. E eu concluo dessa forma. No capítulo 16 de Mateus, no verso 24, Jesus diz: se alguém quer vir após mim. Jesus não dá opção aqui. Você quer vir após mim? Quem eu sou para você? Você quer me seguir? Então Jesus diz o seguinte: olha o que você tem que fazer. Se negue, tome a sua cruz e então me siga. Então nós temos que nos negar, crucificar o nosso eu na cruz todos os dias e então seguir a Jesus. Dessa forma eu concluo. Não há opção. É negação do próprio eu e trilhar o mesmo caminho do nosso Senhor e Salvador. Eu pergunto para você nessa noite: quem é Jesus para você? Eu espero que você tenha entendido e que você responda positivamente para Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Eu lhe amo e quero fazer a tua vontade. É esse o teu desejo nessa noite? É teu desejo dizer para Jesus que você o aceita e que você vai negar o seu próprio eu a partir de hoje, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade daquele que te chamou. E a vontade daquele que te chamou é que você salve outras pessoas, que você ame as outras pessoas. É seu desejo? Então eu gostaria de fazer uma oração por você nesse momento, para que mais uma noite nós nos consagrássemos ao Senhor, ajoelhados, em pé, não importa, feche os seus olhos, mas vamos fazer uma entrega. Mas não faça essa entrega, por favor, se você não está disposto a fazer o que Jesus lhe pediu. Se negar, tomar a sua cruz e o segui-lo. Se o seu desejo nesse momento é fazer isso, eu vou pedir que nós oremos juntos. Mas veja, Jesus não pede nada obrigado. Ele pede que nós o façamos por amor. Se esse é o seu desejo, por favor, feche seus olhos comigo e vamos orar. Querido e amado Deus Jesus Cristo, nós o confessamos nessa noite não somente como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, aquele que nos redimiu na cruz do Calvário e que nos deixou um exemplo de humildade, de humilhação e de obediência, para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Nós estamos aqui, Senhor, perdidos no nosso conforto, perdidos no nosso próprio eu, clamando ao Senhor: por favor, nos liberte, Senhor. Rompa as cadeias que nos prendem a esse comodismo, a falta de amor ao próximo, a falta de negação. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a crucificar o nosso eu todos os dias, assim como o Senhor pediu. Negar a nossa própria vontade para fazer a tua vontade, e que nós possamos dizer como Paulo:
Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, que essa seja a realidade na vida de todos aqueles que estão acompanhando esta semana de oração nesse momento. Que a tua paz seja grande no coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo nos convença a cada dia da nossa necessidade de Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Por favor, transforma o nosso coração. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você ficou até aqui nessa semana de oração, se você tem acompanhado até aqui, por favor, permaneça mais 2 dias conosco. Serão as 2 últimas mensagens, são mensagens muito especiais. Não que as outras não tenham sido, mas são mensagens muito especiais. Deus quer falar contigo ainda mais um pouquinho nessa semana de oração. Portanto, eu te convido para amanhã, no mesmo horário, estarmos juntos aqui, ouvindo mais uma pergunta de Deus, que Deus quer fazer para tocar o nosso coração e nos levar a refletir e tomar uma ação ao lado do nosso Senhor. Por favor, esteja conosco e tenha uma boa noite, uma semana abençoada na presença de Deus. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.